Olá, meus queridos irmãos e amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Pastor Ricardo de Oliveira. Vamos desta feita ler o Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 2, uma passagem que creio que muitos de vocês já ouviram falar sobre a mesma, ou já leram acerca da mesma, ou até alguns mais afortunados já estudaram acerca da mesma, né? Então vamos fazer uma meditação sobre esta passagem que tem como epígrafe as bodas de Caná da Galileia e Jesus transforma a água em vinho. O versículo 1 diz assim: e ao terceiro dia fizeram umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. Verso 2: e foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E o verso 3 diz: e faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Muito bem, ali agora vamos ler o versículo 9, um salto aqui, né, no capítulo. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala o esposo, e o verso 10, e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardastes até agora o bom vinho. Verso 11 diz assim: Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Bom, o que nos chama a atenção nessa passagem são algumas coisas muito importantes. Primeiro, que Jesus não era uma pessoa antissocial. Muitos pensam que santificação, que ser santo, que se santificar é ser uma pessoa separada da sociedade. É ser uma pessoa que não vai à festa, não vai a aniversário, não vai a bodas de casamentos, não vai a celebrações familiares. É uma pessoa isolada, né? Porque pensa que santidade reside-se nisto, quando na verdade santidade e santificação não se reside nessas coisas, tá? De ser antissocial. Você pode estar no meio da sociedade e estar separado da sociedade. Nós vamos todos os dias para o trabalho, ou para o emprego, ou para a igreja, ou pegamos condução, e nós nos misturamos com as pessoas, não é verdade? Andamos junto com as pessoas, convivemos com pessoas que não são, muitas vezes, cristãs. Há até pessoas com quem convivemos que elas são até céticas, agnósticas e até ateias, não é verdade? Não obstante, nós estamos lá inseridos no contexto dessas pessoas, sem sermos agnósticos, sem sermos céticos e sem sermos ateus. Então, Jesus ele aqui demonstra o seu caráter social. Isso é uma grande lição. Uma outra lição que nós aprendemos aqui neste episódio é que Jesus foi convidado juntamente com os seus discípulos para o casamento. E isso foi um fator determinante de bênção para aquela recém-casal que estavam constituindo uma família, estavam começando ali uma família, porque o casamento, principalmente naquele contexto cultural, o casamento era algo muito sério, era alguma coisa muito importante. Havia divórcio? Havia, mas não tantos quanto existem nos dias de hoje. E aqui nós vemos que Jesus ele foi convidado pelos noivos para o casamento. Você que está noivo, noiva e que vai casar, convide Jesus para o seu casamento. Convide a presença de Jesus para o seu casamento. E nós vemos que Jesus foi convidado para o casamento. E você que já é casado, convide Jesus para o teu casamento. Porque o teu casamento pode estar em crise, o teu casamento pode estar naufragando, pode não estar dando mais certo. Mas se você convidar Jesus, as coisas podem entrar no seu devido lugar e as coisas podem voltar a ser bênção. Então Jesus foi convidado para o casamento. Uma coisa muito interessante também que o texto nos diz é que Jesus ali principiou os seus milagres, é chamado de sinais, ali dentro do contexto de João. João, inclusive, lá no capítulo final do seu evangelho, ele diz o seguinte: olha, eu escrevi esse evangelho, estou colocando em termos bem simplificados, tá?
eu escrevi esse evangelho para que vocês creiam que Jesus é o Filho de Deus, e ao crerem nisso, tenhais vida. Esse é o grande propósito do Evangelho de João. E ele ainda diz outra coisa. Jesus fez muitos outros sinais, alguns até não estão registrados aqui, por exemplo, a ressurreição do filho do filho da viúva de Naim não está registrado no Evangelho de João. Poderia estar, né? Mas não está. Então, o nascimento virginal de Jesus, por exemplo, não está registrado no Evangelho de João. E outros milagres que estão nos evangelhos sinópticos não estão aqui no Evangelho de João. João selecionou alguns milagres, ou seja, ele fez uma seleção dos milagres de Jesus e ele escreveu esses milagres no seu evangelho, a fim de que nós, ao lermos esse evangelho, nós viéssemos a crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele é o unigênito de Deus, é monógenes theos no grego, né? O monógenes é o único gerado, monos e genes, é o único gerado de Deus, de Theos. Então, queridos, isso é importantíssimo, porque Jesus é o Filho gerado que entra na nossa esfera terrena, a fim de fazer com que nós conectássemos com Deus, conectássemos a nossa vida espiritual a Deus. Jesus, ele é o mediador. A palavra mediador significa uma ponte ou um fazedor de ponte, é aquele que liga um ponto a outro, ou seja, dois pontos, aquele mediador ele liga os dois pontos, ele é a ponte. Jesus é o verdadeiro mediador entre nós e Deus. Então, meus amados, ele foi ali, principiou os seus sinais. Isso é importante, sabe por quê? Porque existem muitos evangelhos, principalmente um evangelho chamado Evangelho da Infância de Jesus, que nesse Evangelho da Infância de Jesus fala de alguns milagres que Jesus, como garoto, realizou, como menino, adolescente, realizou. Mas esses evangelhos, eles não são tidos como autênticos, são frutos, inclusive, do gnosticismo, que era uma seita que atuou bastante até o 3º, 4º século da era cristã. E esta seita, que é uma mistura, né, uma verdadeira misturada, né, um verdadeiro sincretismo de religiões, aglutina filosofia, aglutina judaísmo, aglutina misticismo, aglutina religiões de mistério lá da Ásia, enfim, tem um pouco também de serintianismo, uns dizem até que Serinto foi o principal articulador do gnosticismo, né, ou até o criador do gnosticismo. A verdade é que o gnosticismo e os seus adeptos, eles diziam que aquele que crê, segundo creem os gnósticos, é que tem a verdadeira iluminação. Né? Inclusive a palavra gnosticismo ela vem do termo grego gnosis, que é conhecimento, traduzido para conhecimento no português, a palavra gnosis. E, queridos, então esses evangelhos são evangelhos que não podemos assim acreditar, né? Podemos até ler, tem até já publicado, né? Eu tenho no meu drive aqui no celular, não tenho físico, mas tem aqui no meu drive todos os evangelhos e todos os livros apócrifos do Novo Testamento. São muitos, né? E esse evangelho da infância de Jesus fala que Jesus inclusive transformou um garoto em um pássaro. Ora, isso daí é uma sede de querer dar a Jesus uma conotação de miraculoso numa hora em que não estava ainda para ser miraculoso, porque Jesus principia o seu ministério após ele ser batizado por João Batista. Diz lá o texto, literalmente, que ali começou ele o seu ministério. Então é bem plausível aquilo que João diz aqui no capítulo 2 do seu evangelho, que Jesus em Caná da Galileia, ele iniciou os seus sinais. Uma coisa muito interessante também é que Jesus escolheu para iniciar os seus sinais em uma família que estava sendo formada naquele momento, porque o casamento é a formatação de um início de uma família. Então, o Senhor Jesus escolheu a família para iniciar os seus sinais. Vemos que quando Deus começa a raça humana, ele começa com um casal, que esse casal daria origem a todas as famílias, sendo esse próprio casal
constituidor de família, que foi o caso de Adão e Eva, que tiveram filhos e filhas, diz a palavra de Deus em Gênesis capítulo de número 5. Nós vemos também que quando o dilúvio destrói a terra, Deus salva o quê? Uma família. Através da família, Deus inicia tudo. E uma coisa interessante, Jesus aqui abençoa e começa o ministério por meio de uma família. Isso é muito importante. Uma outra coisa muito interessante é que faltou o vinho. O vinho naquela instância, meus amados, era alguma coisa muito importante. Era como se fosse o café para o brasileiro. O vinho era algo que tinha esse cunho cultural, né? Diz até o livro de Salmos que o vinho alegra o coração do rei. E o vinho era alguma coisa que era muito comum. Faltar vinho no casamento era o mesmo que a desgraça, o vexame, abater a vida de um casal. Era um vexame para o casal, portanto o casamento iria começar mal, porque estava faltando vinho. E seria também um vexame para os convidados. Os convidados iriam sair falando mal, os convidados iriam se sentir frustrados, porque faltar vinho era a mesma coisa que faltar alegria. Se está faltando alegria no seu casamento, na sua vida sentimental, tenha certeza de uma coisa: o vinho bom, o vinho melhor está com Jesus. É Jesus quem dá o melhor vinho, é Jesus quem faz o melhor vinho. Ou seja, o melhor de Deus está com Jesus. O melhor de Deus, Jesus pode te dar, Ele pode te oferecer. É isso que o texto, né, espiritualmente, lição espiritual para nós. Jesus, ele pode dar o melhor. Tanto é que aquele homem, que era o chefe do cerimonial do casamento, era aquele homem que comandava, por exemplo, ali, vamos dizer, como se fosse um chefe de cozinha, é um mestre-sala, né? Não é mestre-sala de escola de samba, não, ok? Porque tem muita gente que lê isso aí e fala, já existia carnaval naquela época? Não, não é mestre-sala de escola de samba, não. Era um chefe de cerimônia. Foi ele quem falou, olha, o vinho que está dando agora é o melhor vinho. Então Jesus tem o melhor para a tua vida, ok? Então guarde essas lições espirituais, Deus te abençoe. Não esqueça de dar o like aí, o joinha, o gostei. Não esqueça de compartilhar, de comentar, de se inscrever no canal. E tenho certeza que fazendo isso, a bênção de Deus vai estar sobre a tua vida, ok? Grande abraço, que Deus abençoe. Até o próximo vídeo, querendo Deus.